Glória a Deus. Cumprimento os alunos do Seminário Bíblico Querix com a paz do Senhor. E hoje estamos aqui na quarta videoaula, para tratar um tema importantíssimo. Nós já falamos sobre a fé, já falamos sobre salvação, já falamos sobre a justificação. Agora, hoje, estamos aqui para falar sobre o poder que nos transforma. Falar sobre o poder de Deus é algo de extrema importância, porque nos nossos dias nós encontramos muito misticismo, nós encontramos muitas contradições, e essa aula é justamente para elucidar a mim e a você sobre esse tão importante assunto, tá bom? Então, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 29. Enquanto você abre, eu faço uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder gravar essa videoaula, de poder ministrar a Tua Palavra, que o Senhor nos dê objetividade, que o Senhor nos dê clareza nas explicações e que cada um, Senhor, que venha a fazer essa aula, fazer esse curso, que possa receber a Tua graça, receber a Tua bênção. Ensina-nos a ensinar e ajuda-nos a aprender, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Então, só para mostrar que essa ministração faz parte do nosso curso Primeiros Passos, Discipulado Nível 1, estamos aqui com o livro, de esboço para essa ministração. Então, Mateus, capítulo 22, versículo 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Repetindo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, primeiro ponto que eu quero aqui enfatizar nessa videoaula é que existe uma importância em conhecer o poder de Deus através das Escrituras, através da Palavra de Deus. É claro que quando falamos de poder, falamos muito sobre a questão da experiência pessoal de cada um, sobre o avivamento. Nós somos pentecostais, nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo e vamos até falar sobre isso daqui a pouco, mas é de suma importância conhecer o poder de Deus através das Escrituras. Jesus disse: errais, não conhecendo o poder de Deus e nem as Escrituras sagradas. E é esse o nosso objetivo. Em Atos capítulo 8, versículo 9 e 10, a palavra fala sobre um acontecimento em Samaria, acerca de um homem chamado Simão, um homem que praticava as artes mágicas lá em Samaria e que enganou muitos. Muitos erraram, muitos de Samaria erraram por não conhecer o verdadeiro poder de Deus. Então, em Atos capítulo 8, versículo 9 e 10, ele diz assim: ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, ou seja, a feitiçaria, fazendo pasmar o povo de Samaria e dizendo ser ele uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Então, irmãos, além de reconhecer um poder que não era o poder de Deus, os moradores de Samaria reconheciam o que aquele homem praticava como sendo o grande poder. Então, irmãos, esse é o nosso objetivo: conhecer o poder e não errar. Como Jesus disse, não errais por não conhecer as Escrituras. Nós temos que conhecer as Escrituras para não cair no engano do erro. Nem tudo que é espiritual, nem tudo que parece ser espiritual vem de Deus. Aqui este homem, ele fazia pasmar o povo. O povo olhava e falava: nossa, o que esse homem faz só pode vir de Deus, e esse é o grande, o poder de Deus, o grande.
nós temos no nosso tempo, meu irmão e minha irmã, muitos homens que estão realizando sinais, prodígios e maravilhas, e Deus disse que era mister, Jesus disse que era mister que isso acontecesse, e que esses enganariam até, se possível, os escolhidos. Por isso temos que nos atentar, em primeiro lugar, para a palavra de Deus. Irmãos, o primeiro estudo sobre, poderíamos dizer, o primeiro estudo etimológico, né, que eu realizei, o primeiro estudo, quando eu comprei um léxico de grego, hebraico, aramaico, que me impulsionou a fazer o primeiro estudo, foi sobre esta palavra, o poder. Porque nós temos vários textos na Bíblia que nós encontramos essa palavra, e eu comecei a pesquisar sobre alguns versículos que me davam base, que tinham essa palavra, o poder, e procurei entender, e por isso saiu essa ministração. Deus me inspirou a fazer essa ministração. Então, o primeiro versículo que eu analisei nesse ponto de vista etimológico, né, analisando a palavra poder, foi Romanos capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Então, o primeiro aspecto do poder que eu gostaria de compartilhar com você é o poder da salvação, né? É o poder da salvação. Então, analisando essa palavra no original, a palavra grega é a palavra dunamis, ou, se você preferir, dinamis. Essa palavra ela tem um significado muito interessante. Ela significa poder inerente, poder que reside numa coisa em virtude da sua própria natureza. Então, o poder aqui que o Senhor está nos mostrando através da sua palavra, o poder para a salvação que está no próprio Evangelho, ele fala: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Esse é um poder que não depende de mim. Então nós temos aqui essa primeira análise de um poder que não depende de mim, é um poder que ele não pode ser ligado ou desligado. Agora eu posso fazer que esse poder funcione na hora que eu desejar. Não, irmãos. O poder da salvação é um poder dunamis, ou seja, ele possui o poder em sua própria natureza. Ele tem a capacidade inerente, né? Ele tem um poder inerente por si só. Então o Evangelho, ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então por isso que eu e você, meu irmão, nós podemos pregar o Evangelho livremente, sem esperar feedback, sem esperar resposta, porque o próprio Evangelho, a própria pregação do Evangelho é o poder de Deus. Então eu não preciso possuir um poder, por exemplo, de persuasão, não preciso possuir um poder de retórica para poder pregar de uma maneira convincente. Não, irmãos, eu e você podemos falar que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Deus que se fez carne e habitou entre nós e morreu no meu e no seu lugar para pagar os nossos pecados, e isso é suficiente para que sejamos salvos. Prega a palavra, meu irmão, que Deus ele vai fazer o resto. O próprio Evangelho é o poder da salvação. Uma palavra interessante que vem dessa palavra dunamis é a palavra dínamo. Né? O que é um dínamo? Hoje nossos carros modernos não possuem mais essa peça. Hoje nós temos, essa peça foi substituída por uma chamada alternador. Mas qual que era a função do dínamo? Era transformar a corrente, a energia mecânica em corrente elétrica. Olha como diz aqui no dicionário o significado do dínamo. O dínamo é um aparelho que gera corrente contínua,
convertendo energia mecânica em elétrica, através da indução eletromagnética. É encontrado, né, nos carros antigos e hoje substituído pelo alternador. Então, qual que é a função dessa palavra dínamo? O que é um dínamo? O dínamo, ele recebe, ele tem o poder em si mesmo de transformação. Ele é capaz de transformar uma energia mecânica em energia eletromagnética, eletrônica, elétrica, né? Energia elétrica através da indução eletromagnética. Então isso o que traz para nós como uma aplicação, como um exemplo, que a salvação, o poder dínamo, o poder dunamis em nós produz a transformação. Ele pega, o evangelho é capaz de pegar essa energia mecânica que nós empregamos, uma energia bios, e transformar ela no poder de Deus para salvar aquele que crê. Deus não mandou os anjos pregar o evangelho, até que os anjos gostariam dessa missão, mas Deus escolheu a mim e a você para pregar o evangelho, e o evangelho tem esse poder de transformar o teu esforço, meu irmão, o meu esforço em estar aqui hoje, ministrando essa palavra, pregando, ensinando o evangelho, para que aquele que crê, para que o próprio evangelho transforme o meu esforço em salvação. Amém? Então é bem interessante essa ideia do dínamo. Um versículo que fala sobre também a mensagem da cruz, sobre esse poder da salvação, está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O poder de Deus, o poder de Deus, nós que somos salvos. É loucura para o mundo. Talvez lá no seu serviço alguém fala: mas crer na Bíblia, ir para a igreja evangélica é bobeira, é loucura, isso aí não leva a lugar nenhum. Para eles pode ser loucura, para aqueles que não conhecem, para aqueles que ainda não experimentaram, para aqueles que ainda não foram alcançados por esse poder, para eles é loucura, mas para mim e para você é o poder de Deus. O evangelho, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Primeiro versículo que eu analisei, o poder de salvação. Agora o segundo ponto é o poder do batismo com o Espírito Santo. Né? O poder do batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É certo que em algumas versões, nessa palavra já vem a virtude do Espírito Santo, que dá mais uma ideia de algo inerente, né, do próprio Espírito. Mas aqui na minha tradução ele fala: mas recebereis poder ao vir sobre vós. E a palavra grega aqui para poder é a palavra dunamis. É a palavra dessa ideia de um poder inerente, ou seja, não pode ser ligado ou desligado. Eu não posso simplesmente orar por alguém e dar o poder para essa pessoa. Não, ninguém tem essa capacidade. O único que pode conceder o poder é o próprio Espírito Santo. Outra palavra que origina dessa palavra dunamis é a palavra dinamite. Olha que interessante, para fazer uma associação com o poder do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Dinamite, para fazer uma dinamite precisa-se apenas de nitroglicerina e terra de atomácia. Apresenta-se puro, maciço e muito leve. Olha que interessante. O que é uma dinamite? Uma dinamite é uma mistura de um tipo de terra de atomácia, e a nitroglicerina. É isso que acontece quando o poder do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. É como uma dinamite, é como uma explosão. Quando a nitroglicerina do Espírito Santo, quando o poder de Deus entra em contato com essa terra que somos nós, pó da terra, isso ocasiona em nós uma explosão de poder. E aí nós temos ousadia para pregar o Evangelho, para ministrar. Temos ousadia para ser quem nós nunca poderíamos ser, para fazer aquilo que nós nunca poderíamos
podemos fazer. Receber o poder do Espírito Santo é necessário para que possamos fazer a obra do Senhor, fazer, executar, realizar a obra de Deus. É uma ferramenta espiritual para nós fazermos aquilo que é espiritual. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 em diante, de 8 a 11. Diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo a cada um como quer. Meu irmão, não depende de mim. O Espírito Santo reparte a cada um como quer, né? E a palavra dons aqui, ela é uma palavra que vem da palavra charisma, é a palavra grega charisma, que vem da raiz charis, ou haris, que significa graça. Então, o que é o charisma? O charisma é o favor de que alguém recebe sem qualquer mérito, é o dom da graça divina. Ou seja, meu irmão, Deus, Ele dá o poder, Ele compartilha o seu poder com a humanidade, a fim de que nós possamos fazer a obra dele, e isso não vem de vós, não vem de mim, é um dom, é uma graça, é um charisma ou carisma que Deus nos abençoa para realizar essa obra. Esses dons que é listado aqui em 1 Coríntios capítulo 12, nós dividimos de maneira didática, é claro, para ficar mais fácil o entendimento, em 3 grandes categorias. A primeira são os dons de revelação. Os dons de revelação é composto por palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e dom de discernir espíritos, discernimento de espíritos. O segundo é o dom de poder. Os dons de poder é o dom da fé, o dom de curar e o dom de operação de maravilhas ou de milagres. E o último é os dons de inspiração, que é a palavra, é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Então, irmãos, esses 9 dons estão hoje disponíveis para a igreja. Não é um privilégio de pastor, não é um privilégio de presbítero, de apóstolo, não. Aqui, esses são os dons da edificação do corpo. É os dons que o Espírito Santo distribui a cada um como ele quer. Então, é importante que você conheça esses dons e que busque os melhores dons, como diz o apóstolo Paulo. Quando você entende o seu chamado, entende o seu ministério, você vai orar, pedindo, buscando para que Deus te agracie, porque isso faz parte. Nós não podemos manipular, ligar ou desligar isso, porém nós podemos sim orar, nós podemos sim pedir, nós podemos buscar, porque isso é o dom da dádiva de Deus para a sua igreja. Então, só recapitulando: dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. No discipulado nível 2, nós temos cada uma desses dons dissecado ali de maneira bem detalhada, uma ministração para cada um desses dons, e será uma grande bênção, mas isso é lá na frente, lá no discipulado nível 2, tá bom? Por enquanto nós vamos nos atentar somente a descrever essa divisão didática dos dons do Espírito. O segundo ponto, a segunda interpretação desse grande poder, é o poder que depende de mim. Esse primeiro não depende de mim, mas esse que nós vamos ver agora depende de mim. É necessário que eu tome posse, é necessário que eu tome uma posição, que creia e receba isso pela fé. Então, o versículo que eu tenho aqui é em João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, serem feitos filhos de Deus. Todos os que creem, todos os que recebem, ele deu os poder. Tem algumas traduções que já dizem direito, porque aqui a palavra poder não é o dunamis que nós estamos vendo até agora,
é a palavra exousia. Exousia significa poder de escolher, significa licença ou permissão, um poder de autoridade. Olha o significado que tem no léxico Strong. É o poder de reger ou governar, é o poder de alguém que a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Então é uma autoridade. Ser filho de Deus depende de você. Você precisa tomar posse. Eu preciso tomar posse da autoridade que Deus já nos deu de ser filho de Deus. É isso mesmo. Depende de você e depende de mim. Depois, o poder sobre os inimigos. Agora já chegando ao final, o poder sobre o inimigo, sobre os demônios, sobre o diabo. Lucas 10, 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então a palavra exousia aqui também em Lucas 10 fala sobre uma autoridade que Jesus já nos deu lá na cruz do Calvário. Eis que vos dou poder, Ele já nos deu, depende de mim. Exousia, eu preciso tomar posse, eu preciso me posicionar, e quando tiver ali uma situação em que o diabo se fizer presente, eu tenho que repreender, eu tenho que expulsar, eu tenho que tomar a autoridade e dizer: Jesus já me deu esse poder e eu repreendo em nome de Jesus. Poder de filho, poder sobre o inimigo, exousia, depende de mim e depende de você. E para concluir, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 5 a 7, eu tenho aqui a versão da tradução NVI, que diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos esse poder em vasos de barro. Meu irmão e minha irmã, você que está fazendo esse curso, você que está aqui estudando a palavra de Deus juntamente conosco no Seminário Bíblico Querix, no curso dos primeiros passos, meu irmão, tudo isso está disponível a mim e a você, mas é um tesouro que precisa ser depositado em um vaso de barro. Seja um vaso de barro, busque ao Senhor, tenha fé, tome posse e receba o verdadeiro poder de Deus. Em nome de Jesus.